tantas pessoas. Estamos de volta ao vivo, a gente estava conversando aqui nos bastidores para combinar o assunto aqui do nosso último bloco, porque tem tanta coisa aqui legal para a gente conversar. Muitos telespectadores aqui estão nos mandando aqui saudações, parabenizando inclusive o nosso querido padre Evaristo De Biasi. Mas eu vou começar o programa com a pergunta do nosso telespectador Igor Morvan, ele já participou conosco de outros programas aqui, o nosso telespectador assíduo. Ele diz assim: falar que o Papa é vigário de Cristo significa que ele está no lugar de Cristo na terra. Dizer dessa maneira é uma verdade absoluta derivada daquela passagem de Mateus 16, onde Cristo diz: tu és Pedro, sob essa pedra edificarei minha igreja. Está certo o raciocínio do Igor? Certíssimo. Jesus realmente distinguiu Pedro de todos os colegiados. Tu és Pedro e sobre esta pedra há um juramento de fidelidade de que a assistência do Espírito Santo nunca faltaria sobre o Papa como indivíduo, quando se trata de fé e de doutrina. Tantos outros assuntos o Papa pode ser designado. E o curioso, eu vou lhe mostrar que não é de um teólogo católico, é de um grande teólogo luterano que escreveu, estudando todos os papados da história humana. Todos os papas, 266. 266, né? isso mesmo. Com o atual Papa Francisco. É o número 266, Papa Francisco. 266, né? Todos os papas que existiram. Papas, às vezes, não com a sua vida mais sadia. No século do ferro nós sabemos disso. A igreja é humana, é pecadora. Nunca houve um erro teológico. Nunca um Papa precisou desmentir o que o outro fez? Explicitar, sim. Desmentir, não. E isso foi que disse esse teólogo luterano. Eu tenho que acreditar na promessa de Jesus, porque apesar da fraqueza dos homens, pobreza dos homens, sempre houve essa fidelidade. Agora, o Papa tem decidão, essa graça, essa promessa direta dada de Jesus Cristo e assistência do Espírito Santo. Isso é dogma de fé, de infalibilidade. Entretanto, a não ser 1 ou 2, 3 casos que algum Papa, em dado momento histórico, assumiu isso sobre doutrina e fé. O Papa, normalmente, principalmente nos últimos séculos, nunca tomou essa posição sozinho. Tomou sempre com colegialidade, com os bispos que são os sucessores dos apóstolos. Pois Jesus delegou a autoridade da igreja, seus 12 apóstolos, e desse a todos os bispos do mundo. Então consulta, e o Papa consulta, dirige também isso em regionais. O atual Papa Francisco quer estender o poder maior para chamadas CNBBs dos países, um pouco maior, mas sempre em comunhão com o Papa. E quando um bispo, ele tem autoridade completa, sucessor do Papa, colegiado na sua diocese, mas a autoridade dele não se cumpre se ele entrar em desunião com o Papa. O senhor está querendo dizer esse dogma... Não é pensar diferente, Sim. Ideia diferente, não. Mas a comunhão tem que estar sobre o Papa. Se eu entendi bem, isso que o senhor está querendo dizer em relação à infalibilidade é um dogma de fé instituído lá no Concílio Vaticano I. Primeiro, né? Reconfirmado pelos outros concílios, particularmente pelo Vaticano II. Quem quiser pensar isso, pegue a Lumen Gentium, que é um documento dogmático do Vaticano II, se não me engano, a minha memória já da idade esquece, mas do número 18 a 20 e pouco, está descrito direitinho a missão de Pedro na igreja, a missão do colégio, a missão do colégio apostólico com seu presbitério e com o povo de Deus na comunhão com o Papa. Mas o Papa, ele é um homem como todos nós, apesar desse ministério belíssimo, diferente de todos os outros, mas ele é um homem, então ele não tem a impecabilidade. Não. E essa infalibilidade papal, ela diz respeito a todos os assuntos? De maneira nenhuma. Só quando se trata de defender a revelação, a verdade de doutrina e fé. Aí tem assistência do Espírito Santo. O resto, o Papa pode tomar posições erradas e pode pedir desculpa e perdão. O Papa pode errar de geografia, de política, de economia, de futebol. Total. Mas em relação ao ministério dele, diz respeito à fé e à moral, aí não tem assistência de Deus. Isto é o lindo, isto é o confortador. E isto que foi dado a Pedro é dado para ti. Nesta hora de incerteza da humanidade. Nesta hora de tantas convulsões sem horizontes e sem futuros. Jamais a igreja de Jesus será destruída. Será perseguida, passará por crise. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu também, o juramento em Pedro é feito para ti. Eu estarei contigo sempre. Eu nunca te deixarei só. Eu estarei contigo para sempre. É o juramento que ele fez à sua igreja e a nós. Contamos com a promessa de Deus e não dos homens.
Bonito. Agora, Padre Evaristo, o Papa Francisco, ele vai fazer uma fila andar muito interessante, porque o último Papa que foi canonizado foi São Pio X, que foi Papa de 1903 a 1914. Ele foi o segundo Papa do século XX. Aquele Papa da virada do século XIX para o XX foi o Leão XIII. Aí depois de Leão XIII, São Pio X, então de 1903 a 1914. Ele foi o último Papa canonizado, foi canonizado por Pio XII em setembro de 1954. Já faz muitos anos que não se canoniza um Papa. De repente, o Papa Francisco, que está reinando o nosso Papa atual, ele vai canonizar agora João XXIII, o Papa João XXIII, né? O Papa João XXIII ele foi Papa de 1958 a 1963, e também vai canonizar João Paulo II, que foi Papa de 1978 até 2005, e essa data está prevista, inclusive, para o mês de abril. De abril agora. De abril, dia 27, se não me engano, acho que dia 27, acho que está marcada a data. Bom, vai ser bonito a gente ver outro fato histórico acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Belíssimo. E veja só, você citou esses papas. Eu tive a graça de conhecer pessoalmente Pio XII. O senhor conheceu pessoalmente Pio XII? Pio XII, pessoalmente, convivi e conversei. Tive a graça de ir até na casa onde nasceu João XXIII, ter um encontro pessoal com João XXIII. Falei com os irmãos dele. Tive a graça de estar com Paulo VI. A graça de realmente de conviver muito de perto com João Paulo II. Eu acho que um meio ano antes da morte de João Paulo II, eu tirei uma foto, eu estou nas costas, eu com a mão assim, estou tirando uma costa, conversando, e o Papa João Paulo II fazendo um xiste. E sabe, até eu conto aqui, para você ver como são os grandes santos, né? Eu estava nas costas, estavam todos os representantes da IS do mundo, e estavam lá numa audiência com João Paulo. Da ajuda à igreja que sofre. Da ajuda àquele que sofre. E aí chegou o padre Werenfried, que é o fundador, os dois eram os grandes santos, os grandes amigos, dois anjo branco, né? E aí quando o padre Werenfried entrou, olhou para o João Paulo II, ele estava assim já todo debilitado. Tu és tá muito mal, né? Muito mal. Aí o Papa João Paulo II, mal está você, que está numa cadeira de roda, né? E aí começaram a brincar os dois, e aí quem tocava o carrinho, olha a cena que nós demos risada, como é belo os grandes homens de Deus. Eles são simples, eles são humoristas. Aí quem tocava a cadeira de roda, né? Eram religiosas polonesas, levando o padre Werenfried. Aí o Papa, quem são essas religiosas? São as minhas secretárias que cuidam de mim lá em Königsberg. Você com freira tão bonita e nova e eu com uma freirina velha. Tu é bom, tu é santo. Assim são os santos. E João XXIII, que foi eleito para ser um Papa de transição, porque ainda não estava preparado Bento XVI, Paulo VI. Porque diziam que ele é um Papa velhinho, que ia ficar pouco. Eu tinha um primo meu, que ele é um engenheiro, e dizia, a igreja ia ser um Papa glutão. A igreja está mal, não tem nem candidato. Esse Papa velhinho de transição só chegou ali, primeiro, conclamou o Concílio Vaticano II. E todo mundo pensava que ele estava louco. E eu não quero o Vaticano. Então esse homem mudou a igreja, porque Deus não depende de pessoas, Deus usa pessoas. Não é a mente humana. No mistério de Deus, o Espírito Santo se serve de tudo e de todos. E temos que entender isso. Então esse homem que mudou a igreja, proclamou o Vaticano II. E João Paulo II, que na hora da morte, 3 milhões e pouco de jovens em Roma, fora que estava perto. Santo súbito, fazemos, ele é santo agora. Esses dois homens, o que é um santo? Um santo é alguém que tornou Cristo a razão de ser dele e se apaixonou em nome de Cristo pela humanidade. Isto é um santo. Que bonito. Então a gente vai ver também esse evento histórico, a canonização desses dois papas. O último, como eu disse, foi São Pio X. Aliás, o próprio Bento XVI, ele tem muita relação com essa canonização, não tem? É ele que fomentou. Ele o que mais trabalhou. E ele, sem dúvida, o artífice principal escondido no projeto dessas duas canonizações, né? Muita gente pergunta, mas por que canonizar? Por que a igreja proíbe? Todos nós somos chamados de ser santos como o Pai Santo. Todos que caminham para a salvação têm a vocação à santidade, é a maior vocação que nós possuímos. Agora, por que a igreja comanda? Então, pergunte, por que a história faz a estátua para alguém que construiu uma ponte? Por que a história faz um monumento para Pelé, que é o melhor jogador do mundo, para ser exemplo? Por quê? Ora,
alguém que se distinguiu na paixão pelo mundo e na paixão por Deus e pela paixão pela humanidade e deu a vida, merece a recordação. Ora, se o mundo de hoje vende o produto através de líderes, figuras, se serve de artistas, o mundo precisa de testemunhos. Por isso, João Paulo II, ao chegar no Brasil, ao canonizar Santa Paulina, a primeira santa brasileira canonizada, que é do interior de Santa Catarina, Nova Trento, o que é que ele disse? O Brasil precisa de muitos santos e logo precisa de santos, muitos santos. São exemplos. O mundo precisa, estamos cansados do contratestemunho. Nós temos que mostrar, quem sabe, sobre essas pessoas que são lembradas. Eu sou testemunho de quê? Como é que eu serei lembrado? Como é que você vai ser lembrado como marido, como esposa? O que dirão seus filhos? O que você deixa para a história? Só dinheiro? Ou uma grande paixão? Ou Jesus? A maior pobreza do mundo, no dizer de Teresa Calcutá, não é a pobreza econômica, é a pobreza da fé, da esperança e de Deus. Legal, padre. E esse mesmo Bento XVI, que canonizou aqui no Brasil também, o primeiro santo nascido aqui no Brasil, que foi Santo Antônio de Santana Galvão, Sim, né, o nosso Frei Galvão. Ele também trabalhou diretamente na beatificação e na canonização de João Paulo II, porque inclusive ele mudou até a regra de como é que funciona. Total, né? E simplificou. Adiantou os processos. Adiantou e ver em vida isso. Isso que amar, querer. Que foi João Batista? Quem foi Jesus? Veio mostrar o Pai. Jesus é o maior missionário do Pai. Veio revelar o Pai. E veio revelar a dignidade do ser humano. Veio promover o ser humano. João Batista, recebam, é Jesus. O que faz um homem de Deus? Um homem de Deus sabe na hora exata renunciar para que Cristo cresça. Eu tenho consciência, plena consciência, que na minha idade, diante de um mundo em transformação, eu não tenho mais força para dirigir essa igreja. Então, eu entrego isso, o timoneiro, na mão de Deus. Que gesto de humildade. E entregar, então, esses grandes homens vêm aí para nos ensinar. Oxalá, eu e você, não olhemos para esses grandes homens, mas o que é que vão dizer de mim depois da morte? Principalmente Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco difícil de responder, eu imagino. Não vale São Pedro, tá? Mas o senhor conseguiria escolher 3 dos grandes papas, vamos dizer assim, na opinião do senhor, os 3 maiores papas da Igreja Católica, não vale São Pedro? Na opinião do senhor, o que o senhor diria? Se o senhor tivesse que escolher 3, quem que o senhor escolheria? Depende das posições, porque há papas únicos em dimensões determinadas. Mas eu iria lá, no momento de crise da igreja, não sei se era pelo século III, IV, São Leão Magno, né? São Leão Magno. Que foi um dos papas que, numa hora de crise terrível da igreja, trouxe a reforma da igreja, profundamente como João Paulo II. Né? Ele foi o 45º Papa da Igreja Católica, de 440 até 461. Obrigado, não tinha exatamente. Eu iria para Bento XVI. Depois de São Leão Magno, o senhor escolheria Bento XVI? E o João Paulo II e Bento XVI. João Paulo II, que são os recentes. João Paulo II, o homem que abriu a igreja para o mundo. Mostrando que todos os povos, o São Paulo da época moderna, o São Paulo da época moderna, levando a mensagem, a igreja tem que se abrir aos povos, tem que sair da sacristia. E colocaria exatamente Bento XVI como o timoneiro da segurança teológica, o homem da humildade, o homem do serviço no mundo de hoje. Sem falar do Papa Francisco agora, que nos dá a alegria incrível desse presente carinhoso de Deus. Já é o homem mais que está na ponta da humanidade. É o homem mais tuintado do mundo. Que beleza, que homem, que grandeza, né? Deus é assim, nos surpreende. É legal saber que os próximos séculos vão comentar o que a gente está vivendo agora, né? Por esses tempos, né? Bom, Padre Evaristo De Biasi, nosso programa está chegando ao fim, nosso tempo já está terminando, mas eu queria que antes da gente terminasse, daqui a pouquinho o senhor vai dar a bênção para a gente, mas o senhor já disse bastante sobre o Bento XVI, inclusive o senhor disse que o senhor encontrou pessoalmente com Pio XII, muita gente compara Pio XII com Bento XVI. Duas mentes lucidíssimas, né? O Bento XVI foi o homem que abriu a igreja para a ciência, né? Era um homem de ponta do mundo, um homem que abriu para os grandes estudos da humanidade. Era uma mente lucidíssima. Paulo VI também, né?
sob seu ângulo. Pois é. O Paulo VI foi o homem que fez o Concílio Vaticano II, a mensagem do Vaticano II, se encarnar nas igrejas em todo o mundo. Nós não temos do que reclamar dos papas do século XX Não, e continuamos que assim no honra. século XXI. E eu espero que o Espírito Santo no meio cada vez, porque ele que nos surpreende. O mundo precisa de pessoas que nos ajudam, como o mundo precisa de bons pais que orientem seus filhos. Eu lia esses dias um pensamento de um filho dizendo: o que de melhor um pai e uma mãe deixa para o seu filho é a alegria de ele ter sido seu pai na vida. Mas se o senhor pudesse dizer em 30 segundos, qual será o grande legado que Bento XVI vai deixar para as próximas gerações? O gesto da humildade dele e a grandeza incrível de ter renunciado, mostrando ao mundo que nós na igreja não existimos para ter status. A razão de existir é renunciar. E o grande ensinamento é que eu tenho quase, eu acho que deve chegar perto de 800 alunos meus. Nunca me apegar a mim mesmo. Se eu perceber que o outro tem mais talento, desenvolvê-lo e colocá-lo. Fazer o outro crescer e eu deixo desaparecer. O grande legado desse homem é a sabedoria infinita de viver na prática o que sempre lhe ensinou na teologia. Pois é, isso não é pouca coisa, né? Não está sendo pouca coisa. Bom, Padre Evaristo, foi uma alegria ter o senhor conosco aqui nesse programa. Queria pedir, então, ao encerrar esse programa, que o senhor nos desse a bênção, por favor. Meu Deus, pedir a bênção é que o Papa, que Bento XVI pediu para o Papa Francisco lá renunciar, me abençoe. É verdade. Meu Deus. Ó bom Deus e Pai, nós estamos conversando e falando esse programa sobre o teu projeto eterno de Pai, que foi fundado por Jesus Cristo, que nos dá garantia da promessa de que tu nos acompanharás em todos os dias da vida, na vida de padre, de religiosas, no casamento e na sociedade e no mundo, que o futuro não será uma desgraça, que tu nos acompanharás até o fim dos tempos e que nunca o mal vencerá. Eu te peço que essa promessa que tu fizesse a Pedro, nesse momento, faça sobre cada pessoa, sobre os casamentos que estão em crise, que a graça de Deus não falta. Que o teu juramento feito a Pedro, nesse momento tu jures sobre cada um de nós, para que nas horas de crise jamais percamos a esperança. Que a tua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo venha conosco e permaneça para sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Padre De Biasi. O programa Eclésia vai ficando por aqui. A gente se encontra numa outra oportunidade. Continue conosco na programação da Rede Século XXI. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.